Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ser. Eu estou hoje aqui com o Wanderson Castilho. Uma honra tê-lo aqui junto comigo, esse perito em crimes digitais que vem fazendo um trabalho, diga-se de passagem, fascinante e incrível. Quando a gente aqui está nesse meio desse turbilhão, né, do momento Felca, denúncia Felca, o Wanderson já fazia perícias e investigações digitais há muito tempo, exatamente, inclusive, sobre essa temática. Seja muito bem-vindo, Wanderson. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. A honra é minha, né? Eu, particularmente, adoro as pessoas do universo digital, né? Eu já há muito tempo também venho falando que, olha, temos que prestar atenção, o crime, né, migrou já há algum tempo, já não está mais no universo, digamos aqui, real, né? Ele foi para o digital, é muito mais fácil, inclusive, né, empreender os golpes, usa-se menos violência, entre aspas, né? E o retorno é muito maior para esses criminosos, correto? O que você acha disso? Não, sua posição é corretíssima, né? Essa migração, hoje, o crime eletrônico, ele é 50 vezes mais lucrativo que o tráfico internacional de drogas. Vendo dessa forma, por 3 pontos específicos. O primeiro é muito abrangente. Então, com um único e-mail, eu consigo atingir milhões de pessoas. Custo extremamente baixo. Uma internet é o que eu pago em um celular meia boca aí. E o terceiro, a pena aqui no Brasil era uma pena que não chega a ser nem de reclusão, abaixo de 4 anos. Você parte mais para o estelionato virtual. Baixa, né? Baixo. Do que você pegar uma arma e apontar para o outro. Vejo, assim, falando na questão penal, o quão você vai se complicar mais e ainda você vai ter que chegar um por um. Enquanto na internet você atinge milhões. De uma vez só, né? De uma vez só. O outro, né? Exatamente, você precisa de uma arma, então você tem aquela questão, né, da livre ameaça. Então, assim, é muito mais, vamos dizer, potente o crime digital do que o outro que é de um em um, né? Chega a ser arcaico. Essa é a palavra. É arcaico. A pessoa que está hoje assaltando ali, ela está se colocando muito mais em risco, ganhando muito menos. E aquele que já entendeu o que é, né, o mundo digital, está na frente. Agora me conta, porque a sua formação é em física. Sou físico. E aí você foi parar nesse universo digital por quê? Foi paixão? O que foi? Aconteceu que na física você estuda muito. É verdade. Para você ter uma ideia, quando eu fazia física, a gente passou em 74 alunos e nós nos formamos em 3 apenas. Nossa! Tinha até um cara que estava fazendo física, saiu e foi fazer medicina. E depois a gente se encontrou, e daí? O que é mais difícil? Física ou medicina? Ele falou, a medicina eu tenho 50 horas por semana. Em física nós tínhamos 14 horas, mas era um problema só, e a gente ficava 3, 4 dias resolvendo Tentando resolver o problema. Então ele falou, a estafa mental na física é muito pior. Então eu passei na física na Universidade Federal do Paraná e fui fazer mestrado aqui na USP. E naquela época, nós estamos falando em 97, 98 ali, estava começando a internet, era madrugada, normalmente eu durmo 4, 5 horas apenas. Durmo pouco, e eu tinha que estudar bastante. Eu não podia acordar o meu orientador, meus amigos, né, mestrando ali. E aí eu hackeava as contas deles, e depois pegava os papers, os artigos que eu precisava. E no dia seguinte eu falava, entrei ali na pasta, buscar como e tal. Eu pensei, será que é possível fazer isso fora do ambiente acadêmico, universitário? E aí fui para a universidade aqui em Curitiba, eu escolhi 10 empresas, tentei invadi-las por uma questão de teste, naquela época. Fazendo testes. Testes. E das 10 eu consegui invadir 9 empresas. Nossa, bastante. Eu acho que tem um nicho de mercado aí. E a internet estava começando. E aí eu iniciei na questão da defesa. E aí comecei a ter muitos clientes que vinham chegando, olha, eu já fui invadido, eu quero saber quem foi. Aconteceu isso. E aí era a questão da investigação, não só da proteção. Eu gostei muito da investigação, que vai muito para o lado da ciência. A investigação é apaixonante. Apaixonante, né? Não é? E ela vai você muito quer para a ciência. descobrir. Vai para a ciência, entendeu?
Porque você quer analisar o comportamento, você coloca os fatos, a ordem, existe uma explicação, tudo que tem ali. E aí eu comecei a achar interessante essa área, comecei a ir para os Estados Unidos e fazer treinamentos junto com a polícia ali. E aí começou todo o vício que não parou até hoje. Eu imagino, e é um trabalho importantíssimo, né? Porque nós temos todos os tipos de vítima, Anderson, desde as empresas, que correm riscos altíssimos, como os CPFs, as pessoas de todas as idades, né? De crianças extremamente vulneráveis até idosos, que também são muito vulneráveis, porque não têm letramento digital, são facilmente enganados, porque muita gente acha que esses criminosos são hackers perigosíssimos. E eu explico aqui, já expliquei muitas vezes, o que eles fazem, na grande maioria das vezes, é uma boa engenharia social, a vítima cai e o golpe está ali feito. Porque se fossem hackers muito experientes, não seriam nem pegos, né, gente? Porque aí você estaria falando de um outro nível de pessoas, correto, Wanderson? A experiência tecnológica desses criminosos digitais ali, eles provavelmente devem ter o mesmo conhecimento, um pouquinho mais do que as próprias vítimas. Eles aprendem um determinado golpe e aplicam aquele golpe. Eles não têm o conhecimento técnico. Quem tem conhecimento técnico real em uma questão de invasão de um sistema não necessita da ajuda da vítima. 99% dos golpes hoje brasileiros, tem mais de 10 mil tipos de golpes diferentes, WhatsApp, phishing, o que for, precisam da ajuda da vítima. A vítima precisa clicar. A vítima precisa passar a informação. Dar acesso. A vítima, ela é o ponto fundamental do crime. Por isso que eu sempre falo que a melhor ferramenta é o conhecimento. Se você tem o conhecimento de um golpe, você não cai nele. Uhum. Então, quem tem conhecimento técnico, e nós estamos falando aí assim, 0,01% mesmo, não necessita de qualquer ajuda. Ele simplesmente explora as vulnerabilidades do sistema do simples fato dele saber e conhecer os códigos que tem ali. Ele entender realmente o funcionamento de protocolos na sua fase mais baixa do nível ali. E isso nós estamos falando de pessoas extremamente assim, de alto nível. E que daí não são nem reconhecidas, nem sabe. Entra, sai a hora que quer, fazem o que querem. Exatamente. Você sabe que você até me lembrou um caso recente brasileiro, você deve ter acompanhado, que foi esse rombo, né? O que chegou na imprensa de R$1 bilhão. Estima-se que seja muito maior do que isso, que possa se chegar aos R$2 bilhões. E a história toda começa com a abordagem de um funcionário da determinada empresa, uma empresa meio, que fazia ali as validações ali de Pix. E o que acontece? Quando eu comecei a ler aquela matéria, né, e aí a gente começou a se aprofundar, inclusive, né, junto com a autoridade policial, aquilo me pareceu tão absurdo, porque imagina, veja só, eu procuro um funcionário. Já daí está na cara que é o que você falou, não é uma pessoa com as melhores habilidades tecnológicas, porque eu vou até ele, descubro que ele é um elo fraco, né, frágil ali dentro daquela cadeia. Deve ter sido dito algo ali no começo, no início, tipo, olha, eu estou tentando fazer algo parecido, me dá acesso para eu entrar, para eu ver como é que é, eu te pago aqui um dinheiro, porque a gente está querendo criar uma empresa concorrente. Principalmente porque eu acredito aqui que aquela vítima, que até então, né, ele era técnico eletricista, veja só, aí fez um curso de TI e hoje a gente tem uma demanda muito grande de pessoas para essa área, né, de tecnologia da informação. Ele é contratado, mas ele nem ocupava, vamos dizer, né, uma posição tão importante dentro da própria estrutura da empresa. Ele vai dar acesso, esse primeiro acesso, aonde essas pessoas de fato vão começar a cometer os crimes. E veja só, eles sabiam o horário, como fazer para não chamar a atenção. Quando você olha tudo isso, eu queria a sua opinião, Wanderson, porque, de novo, não me parece
um golpe de uma pessoa que tem as melhores habilidades em tecnologia. Ele precisou do elo fraco para abrir a porta para que eles pudessem entrar. E ali dentro, já deviam estar ali, né? Aí já com outras pessoas, porque eu acredito que isso deva ter sido um golpe de várias pessoas e não de uma única pessoa, fizeram aquela limpa magnífica, né? Que aí só foi detectada com horas já do golpe em andamento, ou seja, várias fintechs foram, inclusive, vítimas desse golpe, né? E como a gente está falando de bancos, a vítima ali, no caso, são bancos, vem sempre a operação abafa. Abafa porque é para não soltar muito alarde, porque mexe com a vida das pessoas. Será que eu vou ser afetada? Será que o banco onde eu tenho minha conta será afetado? Qual o tamanho do meu prejuízo? Mas eu queria o seu ponto de vista quando você, que é uma pessoa com muita experiência, quando você vê tudo isso. Bom, primeiro eu participei do processo de investigação. Então eu não posso contar muitos detalhes, mas eu falo sobre o mecanismo do crime. Eu quero deixar bem claro que mesmo, né, a coisa mais simples, que seria uma engenharia em um golpe, em um crime, engenharia, né, social, ou por uma coisinha besta, eu não quero descredenciar a arte que foi aplicada ali do crime e que obteve sucesso. Porque daí, nós, como especialistas, queremos dar menos atenção porque foi uma metodologia, né, bestinha e tal, mas teve uma vítima, teve um prejuízo. Então, eu tenho que dar atenção. Um prejuízo grande, inclusive. Então, diferenciarmos sobre um golpe sendo cometido e tendo sucesso, por mais idiota que tenha sido a sua aplicabilidade, não foi técnica extremamente, tá? Não estou descredenciando, tenho que dar atenção para isso, porque a maioria dos golpes são desta forma. Então, hoje a sociedade se encontra doente dessa forma, por esses golpes não estarem preparados. No caso, especificamente ali do Banco Central, teve outras variáveis de crimes que não foram mencionadas, mas existem mecanismos de análise de comportamento de aplicações que foram desligados. Você pode perguntar por quê? E eu respondo, por quê? Exatamente. Por que desligaram? Então, seriam travas de segurança, inclusive. Sim, veja, nós estamos falando do Banco Central, um dos centros maiores seguros do mundo. Tá? O banco, a instituição brasileira bancária, ela é muito capaz. Então, aconteceram erros, né, ali, básicos e primários. Isso é preocupante. Isso quer dizer que o crime está dentro da estrutura. É isso que eu posso te falar. Entendi. Veja só, então, quando a gente... Olha o que o Wanderson traz para a gente. Não é só uma questão de uma engenharia externa, mas nós temos atores dentro ali daqueles determinados locais. E a gente já viu isso. Vamos pegar aqui um caso recente que você deve ter acompanhado, o próprio Gritzba, aonde nós tínhamos polícia militar e polícia civil dentro do crime, um na extorsão e o outro na execução. Então você fala, gente, como é que eles conseguiram aquele crime? Aí você começa a falar assim, bom, como é que conseguiram um crime que assim, virou notícia mundial? Porque, imagina, você fazer uma execução, né, tipo, praticamente um fuzilamento no maior aeroporto da América Latina. Ou seja, nós tínhamos ali pessoas de dentro, da ativa. A estrutura está corrompida. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai olhando essas estruturas, tem até um outro caso que foi até o sócio do Gritzba, há um tempo atrás, do Pablo Borges, não sei se você trabalhou nessa Operação Ostentação. Não trabalhei. Então, podemos discutir aqui, porque ele não vai estar. Operação Ostentação é uma outra operação que assim, é chocante, onde ele vai descobrir uma brecha no sistema de pagamentos de boletos bancários.
E eu conversei com os policiais que trabalharam nessa operação. E era algo tão eficiente e inteligente. Olha só, você tinha um boleto de R$ 100 para pagar. E eles iam te oferecer um desconto. Olha, eu consigo para você, nós temos um ótimo relacionamento com as instituições financeiras, um desconto de 50%. Claro que eu vou querer. Você não vai querer? Você fala assim, poxa, eu tenho para pagar 100, eu vou pagar só 50? Você fala, não, é isso mesmo. Estou dentro. E a pessoa pagava, dava os R$ 50, o boleto voltava quitado, pago. Só que a instituição financeira recebia zero. Veja só, o teu boleto estava quitado de forma correta. Mas aparecia no sistema quitado? Quitado. E o dinheiro ficava para os criminosos da operação. E não para a instituição. E a instituição, de novo, quem estava sendo lesado novamente? A vítima, o sistema bancário. Quando estava até conversando com os policiais, eles começaram a me explicar. Eu falei, gente, o que é isso? Ele falou, Carla, foi algo tão escandaloso que aí vem de novo a Operação Abafa, porque isso mostrou uma vulnerabilidade tão grande no sistema de cobrança de boleto bancário que, caso isso viesse, ficasse maior do que já estava, eles teriam que mudar toda a estrutura para esse tipo de pagamento. Ou seja, é algo, de novo, escandaloso. E você começa a entender que você não tem agentes somente externos, você tem agentes internos ali também. O Pablo devolveu mais de 400 milhões de reais. Se ele devolveu mais de 400 milhões de reais... quanto ele não ficou. Exatamente, não é? E uma pessoa que você olhava e falava assim, você não dava nada por ele. E, a bem da verdade, ele não é a mente, vamos dizer, brilhante. Ele era a pessoa que fazia a articulação, sabe? O marqueteiro ali do crime. Tinham outras pessoas com ele, pessoas que aí realmente tinham a capacidade de criar, essas, vamos dizer, essas trapaças, porque, na verdade, o que foi encontrado foi uma vulnerabilidade e eles tiraram proveito dessa vulnerabilidade de compensação de boletos bancários. E, mais na frente, aonde a gente vai encontrar de novo o Pablo, sócio de Gritzba, nas questões de esquentar dinheiro para o crime organizado, através de criptoativos. Ou seja, a pessoa está em várias questões aqui. Em várias frentes. Não é? Em várias frentes. E aí, de novo, quando a gente olha tudo isso, não é uma coisa amadora também, correto? Não, porque assim, a nossa estrutura como sociedade, e aí inclusive vem a questão de leis também, na programação também, de instituições bancárias, financeiras, elas estão com um nível de integralidade e segurança muito boas. Assim, para você identificar uma vulnerabilidade realmente eficaz, que vai fazer uma alteração, tem que passar por muitos processos ali. E não é que nem uma queda de um avião. Não é um único fator que vai cair um avião, são vários fatores e ainda em correntes subsequentes. Então, se você der uma olhada e analisar, dentro do sistema acharam sim uma vulnerabilidade, mas eu preciso de ajuda de um outro ali dentro, de um setor, abre uma portinha aqui, que abre uma outra, que antes não tinha. Mas aí vamos abrindo porque cada um vai ganhar um tanto, porque nós estamos falando de um montante muito gordo, muito grande. E aí nós estamos hoje com uma cultura no país que o crime compensa. E eu não estou falando isso da boca para fora, porque eu consigo provar matematicamente, estatisticamente falando, que pessoas que tiveram resultados através do crime não tiveram as suas penas cumpridas, estão livres, estão aí fazendo o que bem entendem. Continuam cometendo crimes. Continuam cometendo crimes e ainda mais, criando novos crimes em várias outras frentes. Você acabou de dar um nome como exemplo. Então, o sistema ele já está corrompido.
E aí não dá, né? O sistema não só a questão financeira, é questão judiciário, é questão um monte de coisas. Muitas frentes, né? E aí nós, hoje, profissionais, trabalhamos num pedacinho assim, aqui para resolver. Mas o negócio é o tamanho de uma baleia, é muito maior. Deve ser uma orca, né? Deve ser Mas não, gigantesco, é né? muito grande, é muito grande. E aí, a gente está falando aqui de empresas, e enfim, eu sei que são várias empresas que, infelizmente, sofrem crimes gravíssimos, né? A gente está falando aqui, a gente trouxe aí 2 casos que atingem diretamente, né, o sistema bancário, e esse é um sistema que é muito dolorido para o brasileiro, porque deixa o brasileiro muito ansioso. Opa, eu tenho conta, será que a minha conta está segura, não está? Enfim, então tudo é feito, inclusive, pela própria autoridade policial, pedindo mais cautela, para a gente não criar mais alarde, não é? Mas a boa notícia, gente, é que tem pessoas como ele, que também trabalham no auxílio à autoridade policial. E aí, Wanderson, eu vou te pedir uma gentileza, que é a seguinte: hoje a gente vê que a nossa polícia ela está melhorando, inclusive, a sua capacidade de investigação. Mas eu queria saber da sua percepção, porque eu acho que ainda falta muito, falta treinamento, falta equipamento, falta um pouco de tudo, falta investimento, faltam parcerias, né, público-privadas. O que eu percebo com a minha experiência de ser um imigrante no maior país hoje do mundo, nos Estados Unidos. Moro há 10 anos e trabalho, atuo como PI lá também, Private Investigator, que eu tenho que ter licença para fazer investigação. Aqui não tem isso já para começar, né? Uhum. E a minha noção nessa comparação de duas culturas, o brasileiro, ele realmente é à frente profissionalmente do americano. Uhum. Tá? Eu falo questão por experiência e tudo. Mas o americano tem a questão de equipamento e treinamento muito acima. Então, não adianta a melhor criatividade daquela pessoa que hoje vai contra alguém que está com o melhor equipamento, com o melhor treinamento e com fundos para aguentar aquilo. Então, hoje nós temos este problema. Você vai encontrar profissionais aqui maravilhosos, excepcionais. Se tivesse metade do equipamento que os americanos têm ali, eu digo mesmo, eu tenho o mesmo sentimento que você, Wanderson. Eu estou falando assim, eu estava numa ação dentro dos Estados Unidos lá, a minha cliente estava numa briga contratual com o seu ex-namorado. E aí o ex-namorado pediu para o juiz, olha, ela estava mandando mensagens e tal, eu quero quebrar, eu quero ter acesso a todas as informações do celular dela, senhas de rede social e de tudo. Eu achei um absurdo, que o juiz nunca daria, né? Uhum. O juiz deu. Mas falou, não, você só vai pegar as mensagens enviadas, porque no contrato dizia que não podia falar um do outro, então só mensagens enviadas. E contratou um profissional dele para fazer isso. E o profissional fez a perícia. E quando eu analisei a perícia, eu desvalidei toda. Porque na ordem judicial estava bem escrito, só mensagens enviadas, com o nome do cara. E quando ele fez a coleta, ele coletou tudo. E aí eu comprovei para o juiz, falei, olha, tá aqui. Ele coletou e-mails, ele coletou tudo. Ah, mas eu não olhei. Não importa, a ordem era só de mensagens enviadas. A ferramenta permite você extrair apenas as mensagens enviadas. E você extraiu tudo. Então agora eu quero uma pena contra ele, porque ele fez uma quebra de ordem. E o cara se ferrou. Entendi. E ela estava praticamente com a ação perdida, porque ela tinha enviado. Entendi. Mas aí você ele conseguiu reverter, porque é a incompetência dele. Maravilhoso isso, Wanderson. E veja só, né? Olha o que você está trazendo. Eu concordo plenamente com você. Nós temos aqui profissionais muito capacitados. O que falta no Brasil é investimento, treinamento e equipamentos. Mas eu digo, se a gente tivesse metade do que os americanos têm, gente, o criminoso aqui estaria lascado, porque a gente aprendeu a conseguir muito com muito pouco. Né? Então, por exemplo, eu ajudo muito nas frentes onde tem os crimes digitais contra crianças e adolescentes. Né? E, infelizmente, hoje, um dos crimes que a gente vê sendo mais praticados é a instigação ao autossuicídio, né? Ao autoextermínio, desculpa.
E aí o que acontece? Quando a gente olha aquilo, nitidamente você vai olhar a vítima, ela não tem o perfil, mas ela foi instigada por alguém de alguma forma. E hoje é complicado você fazer essa correlação. Quem é que está nessa instigação, né? Porque se a gente não para esse determinado agressor aqui, ele vai continuar fazendo com outras e outras e outras vítimas. Diferentemente do criminoso que está ali procurando um retorno financeiro, o que é mais triste nesse universo de adolescentes e jovens aqui é que eles não estão procurando um retorno financeiro. Eles procuram poder dentro do grupo. Então, é o seguinte, eu consegui que uma pessoa fizesse isso, 2, 3, então eu cresci dentro daquela comunidade, que inclusive eles chamam de panelas. E eu tenho acompanhado vários casos, inclusive a gente ajuda muito, porque nós recebemos muitas denúncias, né? A gente virou praticamente uma central aqui, às vezes, do 190 para receber denúncia. Muitas vítimas têm medo, não sabem direito como denunciar para a autoridade policial, a gente tem ajudado bastante. Mas aí fica naquela dificuldade, como é que a gente consegue, né, fazer estas comprovações? E aí, nitidamente, o que eu vejo o que nós precisamos é disso, treinamento, equipamento e investimento. Porque pessoal, nós temos. Não, porque tem policiais que não dormem. Eu falo, gente, você manda mensagem 3 horas da manhã, você está acordado, diligente, o que está acontecendo assim? Não, tem uma adolescente que está ali tentando o autoextermínio. Então, rapidamente, né, eles conseguem chegar na casa da vítima para parar aquela ação. Mas, de novo, e aí? Como é que é a responsabilização? Porque você precisa chegar naquele responsável, entende? Eu sei. E isso é uma grande dificuldade. Eu passo isso, eu percebo isso com muitos colegas, entende? Não tendo o conhecimento e as ferramentas corretas para isso. E o que tem, e o pior, né? A gente fala, eu não sou nem Estado, eu sou empresa privada. Eu cedo o meu equipamento. Eu não posso, porque os policiais não podem usar o seu equipamento. Porque não está homologado, não teve uma licitação, não é nada dentro da lei. Então, eles nem podem. Então, eles até gostariam também, mas não tem. Nem a lei permite isso. Consequentemente, atinge diretamente o cidadão. Sim. Porque aquele crime, ele não vai ser solucionado. Ou se for solucionado, não vão ter um resultado que deveriam ser. Aquela pessoa não seria presa, porque daí não teve uma análise, uma perícia muito mais aprimorada para comprovar definitivamente, fica suspeitas, aí o cara mais tarde, numa decisão lá, ele é solto, tudo aquilo é perdido. Não, isso dá um desânimo. Desânimo, uma tristeza, parece que a gente está sempre enxugando o gelo. E eu até queria conhecer a tua opinião em relação aqui ao Brasil especificamente. Eu sei até porque os Estados Unidos têm uma outra posição, inclusive, a gente tem na Europa, já temos ali avanços, mas é em questão da responsabilização das plataformas de comunicação nessa grande quantidade de crimes. E aí a gente hoje está falando bastante de FELC em relação a crimes focados em crianças e adolescentes, mas a gente sabe que os mais idosos também sofrem grandes crimes nessas plataformas. A gente tem a questão do estelionato amoroso com mulheres com mais de 50 anos. É crime que não acaba mais em várias plataformas. Eu queria entender a sua posição em relação à responsabilização, porque o que eu vejo aqui no Brasil é que elas não colaboram. Elas não têm interesse em colaborar, até porque o algoritmo não tem ética. O algoritmo ele visa lucro. Quanto tempo que aquela determinada pessoa vai ficar lá, e aquela pessoa ficando lá, ela me gera lucro, ela me vende dados, né? Ela me repassa os seus dados ali de forma gratuita, ou seja, a gente entrega para a plataforma aquilo que a gente tem de mais valioso, que são os nossos hábitos de consumo, inclusive. Eu tenho dúvida nenhuma que um dos maiores parceiros do crime são as próprias plataformas. E aí está o próprio vídeo do FELC, mas que simplesmente foi uma repetição. Tiveram centenas, milhares de vídeos iguais e que não tiveram essa proporção. Que bom que teve agora, mas já está sendo repetido. Mas é a prova de que a plataforma não colabora. Ela
colabora com o crime. Não colabora com a sociedade. Ela colabora com o crime. Isso é um fato, porque ela só visa realmente o lucro. E aí nós estamos falando, voltamos ao core, né? De novo, nós estamos, infelizmente, com sistemas completamente corrompidos e que permitem esse tipo de coisa. E a ponto de uma plataforma ela saber o seu pensamento, eu não estou colocando essa minha afirmação como uma coisa, né, só uma comparação ilusória. Ela sabe o que você pensa. Quantas vezes você pensou uma coisa e apareceu aquela informação ali ou um vídeo ali? É o seu comportamento. Porque 90% do nosso pensamento do dia se repete no dia seguinte. Se eu sei o que você pensa 90% das vezes, eu só tenho 10% de chances de errar, ou seja, eu sei o que você vai pensar. E o pensar é mais, né? Não é mais o que é pensar, mais do que você. Se eles têm essa capacidade, você está querendo dizer que o crime acontece à revelia? Aleatoriamente. Aleatório, sim. Isso foi, né? Desse jeito? Não. É permitido. É conivente. Lucra, porque tem mais uma outra cadeia que se beneficia com esse tipo, né, de ações, sei lá, como também toda vítima financeira de Pix vira também uma outra vítima de saúde mental. Sim. Que precisa comprar remédios e assim vai. Precisa de tratamento. Entendeu? É uma cadeia lucrativa. Que ninguém, me parece que a sociedade agora, de quem tem o poder, que deveria ter o poder de fazer alguma alteração, de realmente sanar, eles ficam apenas postergando o problema. Você trouxe uma coisa que me colocou agora para pensar bastante, né? Veja só, olha o que o Wanderson acabou de nos dizer. Uma vítima, né? Ela cria um trauma. Isso é uma realidade. Seja ela uma criança, um adolescente, uma mulher, um homem ou uma pessoa idosa, né? Ela vai criar um trauma. Logo, quando você cria traumas, você precisa do quê? De tratamentos, né? Sejam eles tratamentos através de remédios ou terapêuticos aqui. Ou seja, existe toda uma indústria que se beneficia também do crime. Então, por que parar o crime? Vou investigar, Wanderson. Você me deu aqui uma pauta, acabou de sair daqui, uma pauta que eu vou ficar... Porque uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, quero dividir com você também, quando isso tudo começou... lá atrás, na minha mão, né, das crianças e adolescentes, porque eu já atuo no jornalismo investigativo na área digital há muito tempo. Eu sou uma apaixonada também pela tecnologia. Eu acho que a tecnologia bem usada, ela nos ajuda em muito. Sem dúvida. Eu sou completamente entusiasta, eu não sou contra a tecnologia nenhuma, eu sou contra o crime, o criminoso. E vou estar sempre do lado da vítima. Mas quando isso, em relação a esses jovens, porque é algo até hoje para mim muito chocante ainda assistir todos esses vídeos, né? Eu vi aqui, né, toda a área da segurança pública se movimentando muito atuante, sabe, querendo o que tem para fazer, vamos fazer, como é que a gente ajuda, sabe, uma parceria muito grande, né? Aí uma das vítimas, uma das grandes vítimas dentro dessa escala da maturidade criminal são as escolas, onde, infelizmente, esses perfis querem fazer massacres em escolas. Então, você imagina a escola. Então, passaram também a estarem mais atuantes. Mas a única área que, assim, é muito reativa em conversas é a área da saúde. Isso me chama até hoje muito atenção. E você agora acabou de colocar aqui um fermento, a cereja do bolo, que me está aqui mexendo aqui com o meu cérebro aqui. Eu acho que a gente tem que olhar esse lado de quem está ganhando também com tudo isso, porque alguém ganha com tudo isso. Não existe... Mesmo que seja indiretamente. Não existe crime perpetuado se não estiver instituições sendo beneficiadas. Não existe. Dentro de uma sociedade.
Tá? Então, eu vou falar, por exemplo, há alguns anos atrás, aqui no Brasil, antes de eu me mudar, e foi uma das decisões que eu tive para fazer essa mudança, eu cheguei para um determinado banco, e o banco estava tendo 4 bilhões de prejuízos anuais, declarados publicamente. Eu cheguei para a instituição, com o presidente, toda a diretoria, e apresentei uma metodologia e uma plataforma que eu reduziria em 90% daquele valor de prejuízo. E que o banco, a instituição, não precisava me pagar 1 centavo para isso, exceto um mero percentual em cima do valor que não tinha mais sido prejudicado. Então, vamos supor que era 4 bilhões e eu fizesse 2 bilhões de economia. Eu queria apenas 5% em cima dos 2 bilhões. Então, ele estaria ganhando o banco. Sim, porque ele deixou de perder Mas a minha proposta era 90%. E eu tinha certeza absoluta, porque eu já tinha entendido todo o ciclo. Toda a estrutura. Tudo certinho. Tudo armado, tudo a plataforma, tudo pronto. E eu recebi um big de um não. E eu fiquei sem entender. Eu saí da reunião falando, mas como eu posso ser tão burro que eu não consigo entender o que está acontecendo? Não, exatamente. Porque aí você começa a entender que alguém está ganhando. Aí chegou uma pessoa que era parte, que tinha até me colocado dentro da reunião, feito tudo aqui, falou, ó, eu vou te abrir. Na verdade, assim, existe um valor que cada corretista paga, uma questão de seguro. Este valor, só para te falar, está dando 7 bilhões. Ou seja, está valendo a pena. E mais, o dinheiro prejudicado, que eles são, né, de prejuízo, o banco coloca dizendo, olha, esse foi prejuízo, então eu não pago o imposto deste valor. Ou seja, aí a vítima, nesse caso, são as seguradoras, que tem que pagar o prejuízo. Wanderson, eu fazia muita coisa com ele, gente, vocês não têm noção. Você entendeu? Ele pode estar lá em Boca Raton, mas você não está entendendo a quantidade de coisas que nós vamos fazer aqui. Depois, em off, eu vou passar para você. Você entendeu o negócio? Entendi, é chocante, porque, de novo, uma vítima existe. Você acha que o golpe do Pix vai parar? Não. Não existe não crime, tem interesse. Não existe crime perpetuado sem instituições estarem ganhando. Então, só que a gente aí, Wanderson, temos contar para tem um problema, porque aí, se a Carla pega gosto, como diz uns delegados amigos meus do DEIC, do DHPP, eles falam, ih, a Carla cismou com esse caso, ela não vai dar passo enquanto ela não, entendeu? Conseguir entender o que de fato está acontecendo, porque a gente precisa explicar isso para a sociedade. Né? E assim, tá bom, é do jogo, é isso mesmo, mas temos uma vítima. Essa vítima pode ser um CPF, pode ser um CNPJ, talvez o banco não saia no prejuízo, mas a gente tem uma seguradora que está saindo no prejuízo. Pode ser que a seguradora não saia no prejuízo, vai ser a resseguradora, mas o prejuízo existe em algum lugar, correto? Correto, não, correto. Mas ele só é perpetuado o crime porque tem gente ganhando. Porque tem interesse. Total. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Dentro desse universo, né, dos crimes, aí vamos voltar para as pessoas, porque eu acho que elas me afligem mais do que as empresas. As empresas, quando a gente fala de grandes empresas, é o que você acabou de falar, elas têm grandes estruturas, inclusive não existe ali uma perda, né? Existe uma perda calculada, né? Uma perda já entendida. Mas, diferentemente do cidadão comum, Sim, que pode estar no Brasil, pode estar nos Estados Unidos, na Itália, no Japão, em qualquer lugar. E o que acontece? Hoje em dia, a gente tem, infelizmente, pessoas cometendo crimes e vão usar desde, enfim, as plataformas como a Meta, através de WhatsApp, de mensagens diretas, ou o Telegram, ou o Discord, mas a gente ainda tem boa parte desses crimes sendo cometidos através de e-mails, né? E aí a gente tem aqueles que é o mais comum, que todo mundo conhece, que é o Gmail, que é do Google. O Google tem colaborado no sentido que, quando ele recebe ali, né, uma ordem judicial de cumprimento, ele cumpre, repassando as informações, mas a gente tem outras plataformas que não respondem e não cumprem. Então, o que acontece? Muitas dessas pessoas
acabam sem conseguir chegar, né? Quem é esta pessoa que está cometendo esse determinado crime e está, de repente, sediada numa plataforma como um Proton Mail, que está na Suíça, que diz que ele só responde ali a quesitação jurídica, né, de pessoas que são residentes na própria Suíça. Como é que você trabalha nesses casos? Porque você deve esbarrar com esse problema o tempo todo também, não é isso? Sim. A gente precisa perceber o seguinte, dos níveis de clientes que chegam. Devido a esse todo problema, né, da sociedade, que é o core, como eu falei, aquela grande baleia, ele está corrompido. Infelizmente, a maioria das vezes que terão algum tipo de justiça são aqueles que têm um certo poder aquisitivo. Não tem hoje um crime que não seja solucionado se você tiver condições financeiras para bancar. Não existe, porque vai ter um profissional que vai ter a ferramenta necessária para atingir aquilo. A questão é que o valor para pagar aquilo, muitas das vezes, para a maioria dos cidadãos, é inferior ao que vai custar. Aí o molho fica mais caro que o peixe. Mas, se você tiver o recurso suficiente e quiser identificar um e-mail no Proton e-mail, você vai conseguir. Existem metodologias para isso, e ferramentas para isso, e contatos para isso. Você já, por exemplo, já consegui. Sempre, foi efetivo. Sim. Olha aí, de uma forma, tá fazendo propaganda do Wanderson de uma agora. forma ou de outra, entendeu? Mas entenda que nós estamos cada vez mais dentro da pirâmide diminuindo, porque são pessoas que têm um valor, né, uma capacidade financeira para bancar aquele valor ali. E as que não têm, Wanderson? Esse é o nosso problema na sociedade, que transforma a sociedade em Como é que a gente ajuda essas pessoas? Aí vai depender de cada caso. A pessoa chega e fala assim, você consegue identificar quem é a pessoa que está me mandando esse e-mail ameaçador? Eu falo, quantos e-mails você recebeu? 1. As chances são pequenas. Posso ver. De repente ele pode ter cometido, mas são pequenas. 2, começa a aumentar. 3, 4, 5, mesma coisa para o Proton Mail. Quanto mais se recorre o crime, maior é a chance do profissional que tenha conhecimento para pegar. Apesar da vítima ficar muito chateada, brava, ressentida, depressiva, angustiada, nós, especialistas, quando vem um monte de prova assim, é o que a gente mais quer. Não é? É o que a gente mais quer. Porque em algum momento ele cometeu algum erro, algum deslize, ele colocou alguma coisa ali, que aí quem tem um pouco mais de tino fala, peguei. Vou te pegar, danado. Agora, um único só. Fica mais difícil. Porém, o único só também acabou, né? Ele parou. Que ele não continuou. Por isso que a maioria dos criminosos são pegos, aquele que continua. E que tem de ser, né, o criminoso, ele cria, né, uma certa ansiedade para aquele, um vício, aí ele não fui pego, aí eu vou fazer de novo. E assim pega gosto, né? É o que a gente mais quer. É a história da curva da maturidade criminal, né? Eu faço, não sou pego, eu vou evoluindo. Só que é o que o Wanderson muito bem aqui falou. Nos crimes reais, o tempo luta contra os vestígios, porque eles se apagam. No digital, não. Porque as pessoas acham, não, eu apaguei, eu fiz isso, eu deletei. Eu falo, olha, eu vou lhe dar uma triste notícia, porque tudo que você coloca na rede, ali, você só precisa de um profissional como ele, né? Que tenha as habilidades para conseguir restaurar, para conseguir encontrar. Não é? E aí a pessoa ela vai ficar em maus lençóis. Eu, junto com mais 2 outras advogadas, nós criamos a ANVINT, a Associação de Vítimas Nacional da Internet. Eu conheço. A ANVINT. Então, a gente deu esta ajuda, né, gratuita, de alguma forma. Não vamos ajudar todo mundo. Nós não temos recursos financeiros para isso. Para fazer isso, lógico. Né? Mas, de repente, chega casos simples, um trabalho mais pro simples bono. ali, e a gente ajuda.
muitos casos ali. Não, eu digo que isso é fantástico, né? Nós vemos aqui com os advogados também, psicólogos, vários fazem trabalhos pro bono, principalmente quando vem aquela determinada vítima que tem lá uma vulnerabilidade financeira muito grande. E assim, é o que a gente diz, né? Tem aquele que pode pagar, e que bom que ele pode pagar, e ele ajuda toda a cadeia, né, investigativa, mas infelizmente a gente tem vários que não podem. E é muito triste, né, você ver essa diferença. Então, aquele que pode pagar tem justiça, e aquele que não pode pagar, muitas vezes, não tem justiça. Tem um caso que a gente pegou, eu liguei pessoalmente para ela, aquela mãe do bebê feio, você lembra? Tem um meme, bebê feio? Sim, sim. Eu liguei para a mãe, falei, me coloca à disposição, e ela topou, e a gente foi atrás. E ela está tendo justiça com isso. Maravilhoso. A gente tem que trazer esse caso. Até para mostrar. Porque bacana. Eu acho que assim, uma das coisas tão importantes, né, um trabalho que é feito de forma voluntária, esse precisa muito mais ser falado e ser mostrado, né, até para que, olha, gente, é trabalho de vocês, parabéns, né? Eu estou sempre aqui, né, agradecendo muito as pessoas da área de tecnologia, porque hoje a quantidade, quando eu olho, eu falei, meu Deus do céu, é o velhinho, né? É o idoso, é a mulher que caiu no golpe do estelionato amoroso. Outro dia, assim, era de cortar o coração. Aonde eles estão indo buscar essas vítimas? No LinkedIn. No LinkedIn já. Aí você acha o seguinte, não, mas o LinkedIn ninguém vai, porque é uma plataforma profissional, ali não tem... É um outro tipo de pegada ali. Não, mas o cara ele vai ali procurar a vítima perfeita, porque é aquela mulher que a gente acaba colocando, o nosso currículo profissional, não, ela já foi diretora, e isso, vice-presidente. Olha, a idade dela já é mais velha, tem bons cargos, ou seja, deve ter recebido bons bônus. Não, daí eu já vou entrar na plataforma pessoal dela, no Instagram, no Facebook, em outro... E sabe qual é eu fui descobrir, né, porque eu fui tentar entender qual que era a engenharia social em cima dessas mulheres. E é muito triste. Na grande maioria das vezes, eles procuram mulheres casadas, veja só, querem mulheres casadas, porque já temos ali um problema. Como é que você vai explicar para o teu marido uma infidelidade, mesmo que você nunca tenha encontrado aquela pessoa na sua vida, mas você, de alguma forma, se relacionou com ela virtualmente? Ela tem dinheiro. E o que acontece? Mulheres que já estão casadas há algum tempo. Porque aí aquela coisa, o casamento está mais morno, mais frio, e ele vai falar tudo aquilo que aquela vítima quer ouvir, que ela já não está mais ouvindo em casa. Então, ela reacende, né, alguma coisa, uma chama ali. E aí vem, né, eles criam, tem todo um design especial. Olha, eu vou receber um dinheiro, mas o dinheiro ainda não chegou, você me empresta. E a vítima empresta o dinheiro. Meu Deus do céu. E aí, como é que vai falar? Não, mas eu vou te devolver. Não devolve nunca mais. Como é que ela vai falar para o marido que ela emprestou dinheiro para um outro homem? Por que você emprestou esse dinheiro para esse homem? Que você nem conhece, nunca esteve com ele. E as pessoas pensam, falam assim, mas como é que deu dinheiro? Né? Como é que... Todo mundo que está do lado de fora não percebe a manipulação emocional que essas pessoas têm. Para você ter uma ideia, eu faço uma alusão assim, bem simples, para você ter uma ideia. Vamos supor que eu consiga fechar o seu olho e eu consiga passar para você chocolate no seu nariz. E eu vou te dar chocolate, Mesmo você abrir a boca para tomar o chocolate, você está sentindo o cheiro de chocolate, eu estou falando com uma voz, tudo com chocolate, você vai abrir a boca porque é inerente do seu cérebro que você está sentindo tudo aquilo. É a mesma coisa aquela mulher ou aquele cara que dá o dinheiro. Ele já foi todo programado para dar. E isso pode acontecer com qualquer um. Eu digo isso, com qualquer pessoa. Não se sinta... Né, as pessoas zombam, que ridícula. Tem aquela que... Porque tem os casos, enfim, até os mais bizarros. As pessoas acham que estão namorando Elon Musk ou Johnny Depp. Aí tem patologia, tem uma patologia no meio disso aqui. Mas os golpes que realmente eles são nus e crus, a pessoa não tem patologia, não está com nada, e ela pegou num momento super vulnerável, perdeu um parceiro, levou um pé na bunda, ela está vulnerável ali. E aí vem aquela pessoa e fala coloca, tudo que ela quer ouvir.
Ela né? cai, a vítima cai. E aí fica fácil o outro que não está passando por esse momento de criticar o outro, Exatamente, chamar o né? outro de burro, né? Os homens falam, É, essas mulheres, mas os homens também também caem em cai. golpes. Cai. Quando vão, a plataforma preferida é o Tinder, Um monte. acham que estão namorando com aquela loira gata dos olhos azuis. Aquela foto, e chegam, não tem, né? Tem uma quadrilha esperando eles. Aí Pessoal, o endereço. Vai aqui numa quebrada perigosíssima. Falou, amigo, como que você vai na quebrada? Não, ela me chamou na casa dela. Não, você leva ela... Entendeu? Você pode pagar, leva ela para o melhor restaurante, paga um Uber para ela. Fala, olha, querida, estou te pagando, me encontro esperando com lá você. na mesa. Lá. Espera, né, aquela gata maravilhosa chegar para você realmente ver que ela existe, não é? Aí depois você pode até... A coisa, né? Porque a gente está falando de adultos. A coisa está mais acalorada, você leva ela para um lugar, né, vamos dizer... mais apropriado. Seguro, mas não num local onde você vai se tornar vítima. É isso, gente. Eu digo que a gente tem uma outra questão que é a nossa régua, né? Como eu não vou cometer crimes, eu não espero que a outra pessoa vá fazer isso comigo. Exatamente. Aí eu baixo a minha régua de segurança aqui. Eu digo que a nossa régua de segurança tem que estar sempre alerta aqui. A gente nunca sabe de onde pode vir, né, o golpe. Porque muitas dessas pessoas... Inclusive, são manipuladoras, tem pessoas que são interessantes. Olha, vejo o golpista do Tinder, né? Um homem que bonito. Olha o que ele criou, né? Toda uma estrutura para enganar várias mulheres. E esses crimes acontecem em todos os locais, correto? Correto. E vários outros tipos daquele acontecem assim, em montes. Assim, tem um tipo de perfil de criminoso nessa linha de internet mais sexual, que ele atinge garotas, jovens, menores, obtém fotos íntimas, começam a extorquir fotos, mais fotos da gente, ele não extorque dinheiro, ele quer mais fotos ainda. E aquela menina acaba trazendo uma outra amiga para cair no golpe, de tal ponto que eu peguei um cara que tinha 186 vítimas. Meu Deus, 186 vítimas. E eu achei que ele fosse um cara único. Eis que existem mais de 15 a 20 casos de pessoas desse tipo, só aqui no Brasil e nos Estados Unidos, a mesma metodologia, um monte. Precisamos divulgar isso. Um monte. Conte comigo. Vamos divulgar isso, né? Vamos, inclusive, assim, a gente tem muita parceria também com a mídia de TV aberta, né? A gente faz muita coisa em parceria, a gente precisa trazer esses casos. Eu acho que a maior arma da população e da sociedade é a informação. É o conhecimento, sem dúvida. Você passa informação, uma informação correta, você está ajudando, né? Porque eu digo, é muito triste a pessoa que caiu no golpe, mas se a gente, de alguma forma, conseguir prevenir que outras pessoas não caiam nos mesmos golpes, né? Não caiam nas mesmas armadilhas, já é um grande gol. Sem dúvida. Estatisticamente, aquela pessoa que aprende do golpe, ela tem 80% de chance de não cair num golpe igual ou semelhante. A pessoa que não conhece do golpe, né, de 0 a 100, ela tem 70% de chance de cair. Então, o conhecimento é importante. É a ferramenta mais importante. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, isso eu até ouvi, né, de uma outra pessoa da área também da tecnologia da informação, e ele me disse o seguinte, que nós, infelizmente, nós deixamos, né, nós damos tudo de bandeja ali para o criminoso, muitas vezes, principalmente se tratando do ambiente virtual. Sim. Uma vez ele me perguntou o seguinte, Carla, você costuma passear na Cracolândia à noite? Eu falei, óbvio que não. Aí ele falou, você costuma deixar a porta da sua casa aberta para qualquer um entrar? Eu falei, óbvio que não. E aí ele veio com a seguinte, né, analogia. Então, se você não anda numa rua perigosa, por que é que você entra em qualquer site? Não estava dizendo diretamente para mim, né? Fazendo uma analogia. Uma analogia com as pessoas. Por que as redes sociais estão abertas com todas as informações das pessoas? O que tem dentro da sua casa, onde ela mora, com a geolocalização, o restaurante que ela frequenta, a foto da família, dos filhos, dos cachorros, quando ela está viajando, a escola onde as crianças estudam. Ele tem ali o mapa da sua vida. Ele sabe
tudo de você. E a grande maioria das pessoas não entende o seguinte, o quão perigoso é isso. E aí eu queria que você falasse, eu queria ouvir da sua boca também, porque assim, a gente fala muito sobre isso, né? Tipo, não deixa se a sua rede é aberta, ela não é privada, então deixa ali só informações que sejam profissionais, que são informações que são públicas de fato. Mas não onde seu filho estuda, não qual é o lugar que você gosta ou frequenta para almoçar ou para jantar, o seu clube, ou se você está viajando, porque está viajando porque sua casa está sozinha. É um momento ideal para, né, tentar uma coisinha lá. Clicar em qualquer coisa. Nossa, tem uma promoção, maravilha, 50% de desconto. Você clicou, você se danou. Explica para as pessoas. Eu vejo dessa forma como uma coisa que nós somos um poço de viés. Esse é nada mais do que o viés do que acontece com os outros e nunca comigo. Esse exemplo que você deu, por exemplo, eu tive um cliente que ele chegou em casa e estava a casa mas arrombada, toda estourada. Ele tinha saído para viajar e acabaram. Meu Deus. E aí ele recebeu uma postagem, num comentário no post dele. Trouxa, quando você for viajar, me avisa de novo, tá? Ele tinha postado que estava viajando, que estava em tal lugar e tudo lá. Ou seja, que a casa estava sozinha. Sozinha. E ele foi assaltado. E o cara teve a pachorra de voltar e comentar para tirar sarro na cara dele. Esse é um grande exemplo. Ele nunca imaginava que aconteceria com ele. Então as pessoas tendem, porque todo mundo já escutou isso de alguém para falar, não se expõe na internet. Né? Sai gritando, né? Onde é que você mora, no meio da rua, na Praça da Sé ali. Você não vai fazer isso. Mas é o que você está fazendo isso para muito mais pessoas. Para bilhões de pessoas. Mas esse viés nosso, que tudo pode acontecer com os outros, mas menos com a gente, faz com que a pessoa fique tapada e cega para um monte de coisas. Inclusive com relacionamentos, com tudo. E aí, o quanto mais, né, ter conhecimento, não só na questão da tecnologia, mas também quais são os viés que eu, Wanderson, né, eu estou mais propício. Aprenda, estuda sobre viés que tem. E aí você começa a entender melhor, a racionalizar e não agir de impulso. Né? Porque eu tenho uma rede social. Tenho 85 mil seguidores. Não é muito, mas eu sei que a cada postagem minha, a cada entrevista que eu faço, inclusive agora, nesse momento, eu estou me arriscando. Sim. Tá? Porque eu posso falar alguma coisa, eu posso atingir alguém, pode ser direto ou indiretamente, eu sei. Mas o meu primeiro objetivo, ele é o profissional. Sim. E eu também estou pronto a receber qualquer que sejam as consequências do que eu venho a me apresentar como profissional. Diferente eu colocar nas minhas redes sociais a minha vida privada das minhas filhas, dos meus filhos, meus gatos, esse é diferente. Eu misturei tudo, aí eu não tenho controle. Enquanto eu venho aqui, eu tenho um certo controle. E o que sair de descontrole, eu sou um profissional, eu vou enfrentar dentro das minhas habilidades profissionais. Mas quando eu misturo os fatores, né, pessoais, aí acabou. Porque daí fica pessoal também e vira, é minha opinião. Então, como, por exemplo, são um casal famoso lá, que tinha a filha da bolsa. Como é que é o nome daquele caso ali? Qual? A menina tinha 8 anos, estava com uma bolsa super cara. Daí era um empresário, o nome dele, eu esqueci. Tem vários que estão usando seus filhos agora. Como é que é o nome dele? Cabelo grisalho. É um empresário. Eu sei. Eu esqueci o nome dele. Eu também esqueci. Mas tem um caso que Tícia. Eu acho que a ex-mulher dele era Ticiane. Isso. Da Tici Pinheiro, não é isso? Ticiane Pinheiro, isso? Eu acho que... Mas tem a Virgínia, que expõe as criancinhas, as filhas pequenininhas. Aí tem o outro que o filho está fazendo uma cirurgia aqui, acolá. Aí vai receber tudo. E você não vai ter estrutura, porque nós estamos falando daí milhares de pessoas te atacando, porque você misturou as coisas, né? Saiba diferenciar. Não, mas eu estou ganhando dinheiro aqui. Então tá, tudo bem. Então aceita as críticas que vierem aí. E as consequências. A gente pega, por exemplo, casos que são gravíssimos, né? Crimes dolosos contra a vida. Não sei se você chegou a acompanhar o caso daquela mocinha, Vitória de Cajamar. Ela tinha um stalker. Então, no dia que o pai não foi buscá-la, ela
E eu digo, se essa menina não tivesse postado isso, será que ela estaria viva? Ela vai descer do ônibus e posta o horário onde ela está. O stalker dela falou, opa, tá lá. Ele estava stalkeando ela, ficava nas redes checando, ou seja, vai conseguir, né, chegar exatamente no local. Então, assim, veja como Que, nós aliás, nos colocamos em vulnerabilidade. Tome cuidado que acabou o Instagram de abrir uma nova feature aí, que cada vez que você posta, ele mostra, viu? Ele mostra onde você Que a fez a gente tem que postagem. colocar tudo no privado, não é isso? Ou não quero mostrar, Não não é quero isso? mostrar, exatamente. O meu é tudo assim. Eu não mostro se eu estou online, se eu não estou. Enfim, geolocalização não interessa. Eu acho que é assim. E, de novo, as redes sociais hoje eu entendo que elas são ali para uma questão profissional, do trabalho. Porque o que você muito bem colocou aqui, você vai colocar foto dos seus filhos pequenos, você sabe se eles querem aquilo. E quando eles crescerem? Se eles querem aquela ampla divulgação, essa grande exposição, a gente não sabe, muitas vezes, até quando a gente tira uma foto, né, eu acho que a gente deveria ter a cortesia de perguntar, eu posso postar essa foto? Tudo bem para você? E qual o objetivo também? Não, eu quero saber o objetivo, porque eu tenho meus familiares aqui. Ok, posta e só poste para os seus familiares, que são as postagens para os amigos. Então, existe forma de você fazer uma postagem com os seus filhos que vai diretamente a quem você quer mostrar. Ao avô, ao avó, ao amigo, à amiga. Pode fazer, não abertamente. Para todo mundo, não é? Então, Expondo aprenda, as né, pessoas. as colocações que você, assim, as habilidades, as permissões que você pode fazer numa postagem. Eu sempre falo assim, eu fiz uma postagem, diz o seguinte: você não tem o direito de comentar no meu perfil. Você tem sim a concessão. Eu te permito você comentar. O perfil é meu. E a plataforma me deu a autorização de eu até apagar o seu comentário. Então, quando você vier fazer o comentário e eu apagar, aceite, porque eu permiti e eu posso não permitir. Sim. E vice-versa. Né? Até porque, assim, a gente sabe também, né, eu já falei muito aqui, Wanderson, que o algoritmo, ele se beneficia, né, do ódio, ele gosta do ódio, porque o ódio dá engajamento, dá discussão. Aquela tal história, se nós nos cruzarmos na rua e um dá tchau para o outro, alguém vai virar a cabeça e falar, duas pessoas estão se cumprimentando. Mas se a gente começar a discutir na rua, vai descer todo mundo, vai falar, querer olha, ver. tem uma mulher e um homem estão brigando, estão ali, vai acontecer alguma coisa, chama a polícia, vão filmar? Na rede social é a mesma coisa. Essas pessoas começam a discutir e muita gente sabe disso e vai buscar engajamento em cima do outro, né? Então, concordo plenamente com você. Não caia nessa arapuca. Simplesmente, se é algo ofensivo, eu acho que tem que ser excluído, porque eu não consigo entender por que alguém entra dentro da rede alheia para vociferar ou para escrever coisas absurdas. Você não gosta da pessoa, você faz assim, a gente chegou aqui, tchau. Joga para cima, joga para o lado, faz, né? Tipo, não quero ver essa, né, sabe, essa pessoa mais. Você tem, inclusive, essa capacidade de tirar, não tem interesse nessas postagens, não é? Tem, e aparece ali, sem interesse e tudo. As pessoas precisam aprender, né, em primeiro momento, a usar, né? Quer fazer postagem? Para que você vai fazer postagem? Eu, quando eu faço postagem, eu sei muito bem o que eu quero fazer. Eu quero atingir o máximo de clientes possíveis. Clientes, tá vendo? Esse é o meu objetivo. Não, porque para os amigos a gente usa uma questão privada, né? Porque senão não é amigo, né? É uma coisa meio misturada. Agora, eu queria saber da tua opinião, Wanderson, nesse universo ainda das plataformas. Nós temos muitas. E quais delas são muito perigosas? Aí vamos perguntar que nível de perigo nós estamos falando? Na questão de saúde mental, na questão da saúde física, na questão da saúde, da segurança digital? Então, em questão da segurança digital, tá, qual é a mais perigosa no seu ponto de vista? Eu considero a plataforma... Esqueci o nome agora, espera um pouquinho. A criançada está mexendo agora. Roblox? Roblox. Ou Discord? E Roblox e Discord. Tá. Então, a plataforma Roblox e Discord, hoje, para os nossos jovens, elas, sem dúvida nenhuma, estão sendo as piores plataformas na questão de segurança digital.
Na questão física também, na questão de encontros, na questão de passar informações que são retiradas ali, porque essas crianças acham que estão numa plataforma segura, que ninguém vai ali. Existem esses dois topos, sim, de vítimas, que são os mais velhos e os mais novos. Eles são os mais vulneráveis hoje nas ações dos criminosos digitais. Então, essas duas plataformas, parece que está sem terra de ninguém ali mesmo. E na questão da saúde mental das pessoas? Eu considero hoje o Instagram a primeira. Mais que o X? Mais que o X. Hoje o número de integrantes, de usuários da plataforma de Instagram, ela é quase 3 vezes, 4 vezes mais em cima do X. O X tem esse problema, sim, esses ataques todos, mas... Rede de ódio, né? De rede de ódio. Mas ali você entra para um confronto. O pior é quando você entra num campo em que você está achando que está num campo de brincar, de entretenimento, e aquele nada mais é um campo de pura assim, manipulação mental sobre as suas emoções. Ela é tão forte que hoje existem adolescentes que querem fazer plástica de acordo com um determinado tipo de filtro. Nossa, olha o nível. Uma loucura isso, não é? Né? Ele chega ao ponto de você não conseguir mais parar, junto com o TikTok ali. Então, essas plataformas, elas têm uma manipulação da sua saúde mental de forma negativa. Se você deixar o seu filho de 1 a 5 anos com 30 minutos de acesso à tela, ele tem 100% de chance de, quando chegar na adolescente, ter ansiedade, depressão e tentativas contra a sua própria vida. Que triste 100%, isso. é certo. Então, quando eu vejo uma criança com um celular na mão que a mãe deixa ou o pai deixa, eu sei que esses pais vão sofrer muito. Lá na frente, né? Muito, muito. E quando a gente fala do Telegram, como é que você vê essa plataforma? Porque ela tem de tudo um pouco, né? Ela ficou na questão da segurança por parte de criminosos também, né? Por as suas quebras serem mais difíceis, substituída pelo antigo Skype. O Skype tinha muitos desses grupos aí. O Skype foi extinto e aí, a cada vez mais, eles estão indo lá. Mas ainda é possível fazer identificações. Com pedidos judiciais você ainda consegue quebrar e fazer. Mas, infelizmente, as autoridades precisam tem que acontecer alguma coisa, ser alertada para daí ir atrás. Então, eu diria que o Telegram está sendo usado de uma forma muito ruim. Virou lá o portal do crime, né? Você encontra lá de tudo um pouco. Crime contra criança, crime contra idosos, crimes enfim, contra o sistema financeiro, crime de toda a sorte. Mas é possível identificar. Tudo é possível identificar? Tudo é possível. De novo, eu vou falar que voltar, né? Depende da sua condição financeira. Mas hoje tudo. Na média, eu diria que seria possível. E vou te fazer uma pergunta. Qual foi para você, e pode preservar as vítimas, claro, o caso mais difícil? Todos os casos. Qual que é o caso mais emblemático? Qual que é o caso mais difícil? Todos os casos são emblemáticos no momento que a gente pega, porque eles são poucos que são repetidos, né? Mesmo porque a metodologia pode ser a mesma, mas a vítima é diferente e reage diferente. São valores diferentes. Mas eu tive um caso que eu peguei nos Estados Unidos e de um diretor de uma empresa que o dono, que era um bilionário, queria saber. Aquele cara era muito estranho. Ele não deixava ser fotografado de forma nenhuma nas festas da empresa. E ele, uma vez, estava meio altinho. Tinha bebido um pouco mais. Um pouquinho mais. E aí ele soltou alguma coisa que tinha sido preso. E o bilionário ficou estranho. Ele tinha contratado um monte de gente. Atrás ninguém conseguia levantar. E aí eu fui fazer um evento. Um cara me apresentou a ele e falou: estou com esse caso aqui, eu quero saber quem é esse cara.
Porque todo mundo vai pesquisar ele antes, né, até 2001, tem todas as informações dele. Mas 2001 para baixo, não tem nada. Esse cara não existe. Inclusive, o Social Security dele foi criado em 2001. E ele já tinha 30 e poucos anos. Estranho, né? Normalmente o CPF, né, que seria... Sim, rapidinho. Ali, quando nasce. Exatamente. E eu fui fazer uma investigação, eu demorei 6 meses. Eu via aquele cara, porque eu tentava achar foto. E não conseguia. E não conseguia achar ele, porque ele não deixava ser fotografado. E aí eu peguei pela mulher dele, e a mulher dele tinha sido presa em 97, na Califórnia, com 2 caras. Aí eu fui levantar os caras e achar as fotos desses caras. De repente, ele está com o nome trocado. E ele tinha dito que ele tinha trabalhado já numa gangue. Olha. Bom, resumindo caso interessante. Resumindo o caso, a primeira vez que eu vejo o nome dele era numa caixa postal. E a última vez que eu vi um cara também estava na mesma caixa postal. Quando eu rastrei aquele cara, era ele. Ele era nada mais do que um dos capangas do tráfico do México, que extorquia traficante. Ou seja, um criminoso que extorquia traficante. Para você ter uma ideia. E aí, o FBI pegou ele denunciou todo mundo e ele entrou na lista de vítimas que denunciou escondidas. Então, é por isso que não tinha nada. O governo americano tem uma lista de proteção testemunha. E aí eu descobri, acabei quebrando, inclusive... olha só o que o danado fez aqui do Wanderson. Ele fez a quebra, né? E aí do programa de proteção à testemunha protegida. Por isso que ele não queria que fosse fotografado em qualquer lugar. Entendi. E qual... Você contou um bem difícil, mas qual foi aquele que te deu assim, uma alegria? Você falou, que coisa maravilhosa que a gente conseguiu um desfecho. Tem uns que a gente fala assim, uau! Olha, um deles foi o da Rose Leonel, o caso da jornalista que... Sofreu sexo extorsão, não é isso? Na verdade, ela tinha um relacionamento com um empresário de um shopping, ele era até diretor de marketing, e aí eles tiravam fotos nos momentos íntimos, que ele até meio que obrigava, quando ela quis terminar o relacionamento. Começou a usar as imagens. Aí ele, se terminasse, ela iria expor. Ela terminou, ele realmente expôs. Ela ficou 2 anos passando muito mal, porque... Que horror. Mandava fotos com telenovela sobre aquelas fotos que ela tinha, colocava outros corpos juntos e divulgava o telefone dela, o e-mail dela, o telefone da casa, o endereço da casa, do trabalho, perdeu o emprego, os filhos não podiam mais ir para a escola, uma loucura. Essa pessoa está presa? Foi presa? Teve alguma consequência jurídica? Nenhuma, ela não conseguiu pagar até agora. E olha isso, virou lei, nós conseguimos transformar o caso da Rose Leonel em lei Rose Leonel. E o agressor não teve nenhuma sanção? Foi condenado na segunda instância. Agora nós conseguimos bloquear um imóvel que ele disse que não é dele, mas agora ele não teve um único dia, um único minuto. Gente, a gente precisa... A Rose Leonel está onde? Está no Brasil ou ela saiu do Brasil? Está no Brasil, está em Maringá. Temos que falar com a Rose Leonel e ajudá-la também, porque isso é um absurdo. Olha, e isso está fazendo já praticamente quase 18 anos. 18 anos, Wanderson? 18 anos. E quase, assim, a gente conseguiu retomar o processo novamente. Ou seja, que justiça tardia, né? Que, assim, a vítima não conseguiu até hoje receber Não, e nem justiça. Mais. Ela montou uma ONG também, Marias da Internet, que ela ajuda também muito. Ah, que legal. Vamos conversar com a Rose. Hoje, você soltar fotos de mulheres, né, das suas fotos íntimas, hoje é crime. Sim. Né, graças à lei da Rose Leonel. Adorei conversar com você. Sei que você está nos Estados Unidos, mas sei que você vem muito ao Brasil. É verdade. E você voltará aqui mais vezes. Com o maior prazer. E tem um monte de coisa que eu vou entregar aqui para o Wanderson também. Vamos criar aí uma aliança, Wanderson. Vamos sim. Pode porque a gente comigo. Não pode deixar o crime prosperar. De forma nenhuma. Entende? Assim, eu tenho também muito orgulho da minha profissão
quando eu consigo ajudar as pessoas, sabe? De alguma forma, eu digo, cada vítima é uma, é duas, é três, mas aquilo para mim tem um sabor muito especial, sabe? De fazer algo por alguém. Eu estou montando um curso chamado ICE. Olha! Que é International Cybercrime Investigator. ICE. Vou divulgar e quero fazer seu curso. E aí você vai ter essa capacidade técnica de fazer as investigações, coleta de dados e tudo, essa certificação internacional. E nesse banco de dados, nós vamos colocar esses casos, para caso você pegue alguma coisa, você pode ir lá consultar como é que foi resolvido. Maravilhoso isso. Isso mundial. Que bárbaro. Olha, conte conosco para ajudar na divulgação desses cursos. Eu acho que, assim, né, temos que profissionalizar, melhorar as capacidades das pessoas, porque eu sempre digo, qualquer pessoa pode investigar. Hoje tá. E eu digo que tem uns investigadores que são os investigadores da web, que são fantásticos, Sim, né? Tem vários casos muito legais. Que assim, que as pessoas comuns ajudaram a desvendar crimes assim muito complexos. Exatamente. Né? Então, assim, é muito prazeroso poder ajudar alguém. Eu digo que quando a gente ajuda alguém, a gente está se ajudando. É verdade. Quando a pessoa entende isso, é uma troca muito positiva. Eu adorei te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigada aí pela sua disponibilidade, né? Pela gentileza também em dividir tanto conhecimento e por ajudar aí tantas vítimas. Isso é muito importante. Obrigado. Hoje a gente conversou aqui com Wanderson Castilho, esse homem incrível, e a gente espera vocês no próximo Pode e Ser.